Salve, bem-vindo, meu querido aluno, minha querida aluna. Nós estamos trabalhando a disciplina de empreendedorismo e já na primeira teleaula você se aproximou de conceitos importantes, como a definição do que é o ato de empreender, o que é o empreendedorismo, quais as correntes de pensamento que ajudaram que esse fenômeno, que esse movimento fosse conhecido e que também deram contribuições para a conformação da forma como nós entendemos o empreendedorismo hoje. Você descobriu que existe uma modalidade de empreendedorismo que pode ser desenvolvida dentro das próprias organizações, o intraempreendedorismo, que existem empreendedores que estão preocupados em ter lucro sim, mas não como preocupação fundamental, e sim em promover o desenvolvimento socioambiental ao seu redor, que são os empreendedores sociais. Mas você sabe também, já pôde perceber, além de conhecer conceitos iniciais do plano de negócios, essa importante ferramenta que vai fazer o gerenciamento do nosso novo negócio, você já entendeu que é preciso ter uma ideia e transformar essa ideia numa oportunidade de empreendedorismo. É sobre isso que nós vamos tratar na sua teleaula 2. Eu quero te convidar para vir comigo e mais uma vez, em mais um momento, está construindo o seu próprio futuro. Está se desenvolvendo para alcançar dias melhores para a sua vida e para a sua comunidade. Então vamos conhecer o conteúdo da nossa segunda teleaula? O tema vai ser oportunidade empreendedora. Então a gente está tratando dos fundamentos, dos processos e das tendências do empreendedorismo. E você vai aumentar o seu entendimento sobre gestão de negócios. Desde a montagem do negócio até os aspectos administrativos que um negócio tem, abertura, edificação, estruturação da empresa. Mais particularmente, nesse nosso momento, vamos falar de oportunidades de negócio, como é que você trabalha uma ideia para que ela realmente venha a se tornar uma oportunidade bem avaliada. Vamos conversar sobre o que é nicho. Finalmente vamos falar de que nessa disciplina ainda, num outro momento, como é que se faz uma pesquisa de mercado eficiente. Tudo isso vai construir um cabedal de conhecimentos, recursos que vão te dizer, primeiro, como surgem as oportunidades, quais são as formas de nós identificarmos essas oportunidades e depois que a gente identifica, como é que a gente vai tratá-las. Eu quero deixar já destacado para você, porque você vai encontrar nas suas avaliações, nos desafios da vida aí, para que você saiba diferenciar uma modelagem de negócios de um plano de negócios. São dois documentos diferentes e complementares que vão te dar uma possibilidade de ter um pouco mais de estruturação sobre a sua ideia e sobre o seu negócio. Vamos falar de pesquisa de mercado e das suas etapas para atender demandas específicas da sua empresa. E também eu pretendo te apresentar o que é um pitch de negócios. Veja só, o que é um pitch de negócios é uma possibilidade importante de você conhecer novos termos que são associados aos conteúdos que vão sendo abordados na sua disciplina. Então note, você partiu do entendimento do que é o empreendedorismo com aquelas correntes dos economistas que tem o Richard Cantillon, o Jean-Baptiste Say e principalmente o Joseph Schumpeter, que criou aquele conceito da destruição criativa, segundo o qual as inovações vão promovendo perturbações no mercado, mudando quem está liderando, quem está seguindo, quem ocupa um nicho, isso tudo você já viu. Mas o fundamento para isso tudo, de fato, são as nossas oportunidades. Como é que eu vou criar? De onde que eu vou tirar? Eu vou empreender por necessidade, porque eu não tenho outra opção? Ou eu vou buscar conhecer quais são as possibilidades de criar um novo negócio a partir de estudo, de fundamentação, a partir da elaboração de um documento que permita que os outros conheçam a minha ideia de forma racional e que também eu possa começar a preparar um documento que vai servir para mim como empreendedor, para os meus funcionários, para as outras organizações, futuros sócios e para a obtenção de financiamento, que é o plano de negócios. Tudo isso a partir da exploração e do tratamento de uma oportunidade empreendedora. Muito bem, vamos conversar então sobre como é que a gente faz para avaliar uma oportunidade empreendedora. O que é que são as oportunidades, de onde que elas surgem, o que é preciso
que a gente tenha como comportamento para ficar mais fácil, que nós descubramos e depois passemos a fazer a avaliação de uma oportunidade empreendedora. Onde é que elas estão? Se elas são fáceis de encontrar, por que todo mundo não tem uma? Mas você vai perceber que com os conteúdos que você está trabalhando, aprendendo, desenvolvendo, você vai ser capaz de descobrir essas oportunidades. Então vamos lá. Como é que a gente pode validar uma ideia? Ou seja, verificar se essa ideia é de fato uma ideia que vale a pena você investir as suas energias, os seus recursos. Como verificar, como identificar se essas boas ideias podem ser transformadas em oportunidades de negócio? O que é que eu tenho que fazer para isso? Bom, o primeiro comportamento que você tem que ter é um comportamento que nós conhecemos como predisposição. Então, preste atenção. Predisposição significa predispor uma ação, dispor com antecedência. Você vai estar preparado. Eu vou estar preparado e para isso eu vou ter que observar, eu vou ter que colher mais e melhores informações de tudo aquilo que se apresenta aos nossos sentidos. Aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, aquilo que eu cheiro, aquilo que eu toco, aquilo que eu sinto o gosto e verificar de tudo isso que está apresentado para os meus sentidos, o que é que eu posso transformar numa oportunidade de negócios. Quem é predisposto está sempre atento, de antena ligada, conversa muito, lê muito, frequenta lugares onde há pessoas inteligentes, observa quando surge um novo negócio, se aquele negócio faz palpites, sabe como é que é? Tipo, olha, eu abri uma farmácia, essa farmácia não está num lugar bom, ela deveria estar num lugar assim, a quantidade de pessoas para atender é pequena, o número de caixas no supermercado é muito pequeno. Essas perguntas e essas avaliações que a gente faz no dia a dia vão nos ajudar a estarmos predispostos a descobrir oportunidades de negócio. Então, o primeiro ponto é ter predisposição. Acompanhe. Significa o que foi disposto com antecedência. Então, você vai preparar a ação, preparar um comportamento. Então, você vai conseguir enxergar mais, além das aparências, sempre observando bastante aquilo que aparece para você. Então, quais são as características das oportunidades que eu vou estar predisposto para observar? Note, as oportunidades surgem em função da identificação de desejos e necessidades de quem está insatisfeito. Eu gosto de chamar atenção para um telefone, uma marca que está lançando um telefone, e esse telefone ele tem letras grandes, ele tem um teclado intuitivo, é mais fácil de trabalhar com ele. Veja, eles perceberam que existia uma possibilidade de atender melhor pessoas idosas com dificuldade de visão que não conseguiam enxergar todo aquele monte de função dos celulares. E lançaram um telefone que tem letras grandes, teclas grandes e poucas funções, as essenciais. E isso está dando bastante sucesso para essa empresa. Continuando no nosso material, então também podemos observar e encontrar oportunidades da identificação de recursos que estão subaproveitados. Ou mesmo, quando a gente consegue que o nosso produto que serve para uma coisa adquira uma nova utilidade, que a gente chama de descoberta. O segundo comportamento que nós temos que ter bem desenvolvido para explorar as oportunidades é a criatividade. É um termo fácil da gente compreender e muito difícil da gente definir. Mas quem estuda o assunto sabe que para ter criatividade tem que ter motivação, tem que ter interesse e tem que ter autoestima para superar as críticas daquilo que a gente apresenta como alguma potencial solução. Vamos seguir com o nosso material? Então a criatividade também é chamada de insight e ela é considerada a capacidade de criar ou inventar novos objetos com algum tipo de utilidade. Então tem técnicas e exercícios que vão possibilitar que a gente tenha esse comportamento criativo. E muito importante, atividade criadora ou criativa é precedida pela angústia. Ou seja, para que a criação ocorra, quem está tendo a criatividade está sendo perturbada por um problema que ele não conseguiu manobrar. Então ele vai tentar encontrar uma solução. É por isso que a gente diz que ele estava angustiado com o problema e busca a solução. De maneira que toda empresa deve ser a solução criativa para uma angústia gerada por um problema. Se ela for a solução, alguém vai pagar por essa solução que nós estamos desenvolvendo. Note que para transformar ideias em oportunidade, o primeiro passo é a gente fugir da zona de conforto e procurar ter predisposição. Então nós vamos identificar a ideia. Temos que ter iniciativa para isso, aceitar o contraditório, as opiniões divergentes e, obviamente,
temos que utilizar de algum exercício. O mais conhecido deles é o brainstorm, que eu vou falar com mais detalhes em pouco tempo para você. Agora, observe esse quadro em que nós temos uma série de fontes de descoberta de oportunidades. Vamos para o nosso quadro. Isso. Então, há possibilidade de descobrir fontes de oportunidades quando você procura novas aplicações. Você já viu o pregador de roupa que serve para fechar pacotes de embalagem de alimentos depois que a gente abre? É uma nova aplicação para uma solução que já existia anteriormente. E o lançamento de moda? Quando as pessoas observam que existem tendências que estão sendo seguidas e essas tendências podem se traduzir em fontes de renda. A derivação da ocupação atual, observe bem, acontece quando você tem um determinado trabalho e a partir do que você aprende naquele trabalho, você desenvolve uma nova empresa. Então, por exemplo, aquele mecânico que trabalha muitos anos numa empresa numa montadora, numa revendedora de carros, e aí ele resolve, depois de ter adquirido o ferramental, depois de ter aprendido bastante, ele resolve passar para o seu próprio negócio. Ainda nessa mesma figura, vamos lá, voltar. A gente ainda tem a exploração de hobbies. Se aquilo que eu faço para me divertir é bom para mim, pode virar um bom negócio. Posso observar deficiências de produtos e serviços, como eu falei para você dos telefones que não servem para todo mundo. E posso seguir o caminho de um outro empreendedor que já se deu bem. Existe um empreendedor que criou a China Inbox, ele chama-se Robson Shiba, a partir de ver o sucesso de uma franquia de alimentos nos Estados Unidos. Ou seja, ele adaptou para o Brasil e seguiu o sucesso daquele outro empreendimento. Veja que é a imitação do sucesso alheio. Então, as nossas fontes de oportunidades. Nós temos que considerar que o processo de criação, ele é um processo que se dá em algumas etapas. Nós temos 4 etapas bem definidinhas, segundo as quais acontece o processo criativo. Acompanhe cada uma delas e grave. Veja só, num primeiro momento, que a gente chama de apreensão e preparação, a gente recolhe os dados e vai identificar aquelas informações a respeito do assunto em questão. Aí nós vamos passar para um segundo período, em que a gente vai amadurecendo a ideia, vai pensando a respeito, chamado de incubação. Depois que a gente pensa bastante, a gente chega à conclusão de que surgiu a solução, que é a fase do insight, e finalmente a gente tem que aplicar isso para verificar se a nossa ideia realmente tem alguma utilidade. E finalmente eu gostaria que você prestasse atenção num conceito que se chama centro criativo. O centro criativo é aquele conceito segundo o qual alguns locais parecem explodir em criatividade durante um certo período de tempo. Então veja aí no seu material que algumas influências ambientais e culturais fazem com que, historicamente, certas cidades, ou mesmo uma universidade, alguns setores do país, durante um determinado período de tempo, explodam em criatividade e geração de ideias para finalidades específicas. Um exemplo é o Vale do Silício. Mas muito bem, então agora você já tem um conhecimento bom e nós podemos desenvolver a partir daqui. As formas assumidas pela criatividade, quais são? Como é que eu identifico? O que eu posso dizer que é um tipo de criatividade? Vamos ver os principais? Acompanhe comigo. Imaginação e fantasia. É quando eu tenho liberdade de pensamento. Eu sou uma pessoa que me permito sonhar. Então, imaginação e fantasia também são formas de criatividade. Imaginação é quando eu construo na minha cabeça aquilo que nunca aconteceu. E a fantasia é a capacidade de forma bem livre, construir o irreal, dar forma ao sonho, eventualmente combinando elementos de realidade. Um exemplo que eu gosto muito de citar é um exemplo de uma série de ficção científica de mais de 40 anos, que já passados, e naquele momento, quando ainda nem existia o telefone celular ou telefonia móvel, os personagens já se comunicavam com um aparelhinho muito parecido com os primeiros celulares de flip, aqueles que abriam e fechavam. Então, é o seriado Jornada nas Estrelas. Veja, primeiro, o aparelho celular surgiu na imaginação de quem criou aquele roteiro para um seriado de ficção muito famoso. Depois é que foram se construindo e descobrindo as soluções tecnológicas para transformar em realidade
aquela utilidade que o telefone celular veio nos trazer depois. Então, imaginação e fantasia. Eu posso pensar algo que não existe e depois trabalhar para que as condições necessárias para a existência desse novo dispositivo venham a surgir. Não é isso mesmo? Vamos ver os próximos, então. Outra forma é a descoberta, que ocorre quando se percebe algo já existente. E aí eu manifesto isso por meio de uma equação, de uma fórmula, quando eu comunico. Então é um acréscimo de conhecimento, pode ser inclusive um encontro acidental de algo que não tinha sido descoberto. O exemplo que eu gosto de dar aqui é de um medicamento chamado metronidazol. O metronidazol era utilizado para um determinado tipo de infecção. E depois se percebeu que ele funcionava muito bem para infecções de gengiva, para tratamento periodontal. Quem sangrava muito tomava esse remédio para outra coisa e acabava melhorando a saúde bucal. Hoje ele é mais usado na saúde bucal do que na sua finalidade específica e original. Então veja, uma descoberta. Mas tem mais. Vamos lá. A inovação, aí sim, hein, o motor da economia. A inovação é o que faz com que as coisas de fato aconteçam. Então é o processo de estimular a criatividade para gerar ou agregar valor de novas maneiras, por meio de novos produtos, novos serviços ou negócios. Então você vai ver que muitas vezes, né, a criatividade e a inovação, elas são confundidas. Mas você não vai confundir porque eu vou te explicar exatamente qual é a diferença de uma para outra. Criatividade e inovação não são a mesma coisa. Criatividade necessariamente não se transforma em algo útil que gere renda, que movimente o mercado, que promova desenvolvimento. Agora, quando você aplica energia, recursos, quando você investe o seu intelecto e o seu trabalho na sua área criativa, você vem produzir inovações, que são nada mais do que soluções criativas para angústias geradas por problemas que as pessoas não conseguem resolver sozinhas. E aí elas vão pagar pela sua solução. Então note, a criatividade em si não necessariamente é uma inovação. Quando você aplica esforço, método e recurso na criatividade, ela pode vir a se transformar em um produto inovador que movimente e traga o desenvolvimento para a economia. Vamos seguir. E como é que a gente pode perceber a ocorrência dessas inovações? Ora, por ideias, construções e associações mentais, utilizando o seu cérebro, não é? Observando, pesquisando, na busca de novos caminhos e jeitos diferentes de fazer as coisas. E aí você vai aliar a sua percepção e a sua criatividade aos seus esforços. Pode ser definida a inovação como bens, serviços ou processos originais que agregam valor social ou riqueza. Ou ainda, modificações, veja só, pode ser ainda modificações em produtos ou serviços já existentes que seja percebido como novidade e que sejam úteis para o consumidor. Muito bem, vamos fazer uma forma mais fácil de você entender aqui a diferença de dois tipos de inovação. Existe uma inovação que nós chamamos de radical, que é aquela que vem e faz a destruição criadora ou criativa que o Schumpeter falou lá no começo, na sua primeira teleaula, ou a inovação incremental. Exemplo, quando surgiu o Word do computador, onde você digita e faz os seus documentos, ele veio e perturbou e levou à extinção praticamente a indústria das máquinas de datilografar, que era onde a gente escrevia nas folhas de papel. Isso foi uma inovação radical, perturbou e destruiu a indústria antiga e trouxe novas soluções. Mas existe também um tipo de inovação que pode ser muito bem representada pelo seu celular, pelo seu smartphone. No começo não era um tijolão que servia só para você discar e falar com as pessoas? E depois ele foi adquirindo aos poucos novidades. Depois ele transformou-se numa inovação radical para a indústria das máquinas fotográficas que tinham um filme que precisava revelar. Porque ele incorporou a câmera digital e acabou com revelação de filme praticamente, não é? Mas ao longo do tempo você vem tendo iPhone 1, iPhone 10, iPhone 20, daqui a pouco nós vamos estar no iPhone 100, porque a cada nova versão tem um incremento, uma nova funcionalidade. Então você veja que vai se incrementando, se aumentando a novidade aos poucos. Essa é a inovação incremental, diferente da radical que surge de uma vez e já destrói o mercado e toma o lugar daquele que estava liderando o mercado, muda os players, os jogadores daquela situação, daquele tipo de negócio. Compreendido?
Então vamos seguir. Eu gosto também dessa figura porque ela é muito sintomática. Vamos ver lá, olha. A invenção é outro nome para inovação, tá? Você vai ver pouco no empreendedorismo, mas invenção é um tipo de inovação. Acontece por meio de um processo de interação ou fusão entre dois elementos que possuem parte dos processos anteriores, mas que em relação a eles é novo. Uma metáfora, né, um jeito de explicar isso é dizer que pai e mãe resultam num filho. Vem cá, o seu pai te passou 50% do DNA dele. A sua mãe passou outros 50%. E você é uma pessoa que tem 50% do seu pai e 50% da sua mãe, mas não é seu pai nem sua mãe. Você é novo. Então, quando a gente combina duas coisas que já existem, que resultam numa terceira, que é a novidade, mas contém partes daquilo que foi combinado, a gente tem uma inovação. Tá certo? Prosseguindo, vamos lá. Então, a habilidade criativa e inovadora está relacionada à sensibilidade aos fatos, tendências, problemas, flexibilidade para questionar o tradicional e ideias pré-concebidas, fluência de pensamento e também a ter possibilidade de você ter liberdade para explorar novas oportunidades. Nós temos que pegar as nossas ideias, tratá-las e começar a refletir sobre elas para saber se elas podem se transformar de fato numa boa oportunidade de negócio. Eu posso ter ideias milhares de ideias, mas nem todas, você pode convir comigo, nem todas vão se transformar numa oportunidade de negócio, nem todas vão ser uma nova empresa. Eu preciso modelar, eu preciso tratar inicialmente essa ideia para verificar se ela de fato vai se transformar numa oportunidade, vai vir a ser alguma empresa, tem possibilidade disso. Então vamos conhecer o conceito de modelo de negócios. É um documento no qual o empreendedor inicia, grave isso, meu aluno, minha aluna, ó, ele inicia, então o modelo é utilizado na fase inicial do tratamento da ideia. Então, o desenvolvimento do empreendimento para tornar sua ideia materializada, tangível, significa dar concretude, e passível de avaliação. Nesse processo, o modelo auxilia a estruturar e a unificar todos os elementos necessários para que você detalhe bem, mais tarde, num segundo documento chamado plano de negócios, e possa começar a sua empresa. Então veja que há uma diferenciação. O documento que você elabora no começo é o modelo de negócios ou modelagem. E quando você já respondeu às suas dúvidas, você vai criar o plano de negócios. E por isso é muito importante que você saiba diferenciar e entender quais são as características particulares de cada um. Leia por um instante esses dois quadros. Muito bem. Você vai ver que o modelo de negócios, ele levanta boas questões. Por quê? Porque ele ainda tem muitas incertezas. Ele é visual e moderno, você pode fazer gráfico, porque ele é um documento que vai ser feito para ser mudado mesmo. Levanta hipóteses para serem validadas, é utilizado na fase inicial, então ele vai servir para identificar imediatamente. Só serve para isso, né? Você ter uma noção imediata do que é que você vai criar para gerar valor para alcançar seus objetivos. Já o plano de negócio é uma segunda fase, vem depois. A partir do modelo, ele já foi testado, validado, ele é cheio de respostas, daí é um documento formal. Veja só, ele é diferente. Ele é mais formal, ele tem capa, contracapa, sumário. Ele parece um trabalho de universidade. Ele se aprofunda em dados, é pouco diversificado. Ele é destinado muito mais para a fase mais consolidada e você tem uma ferramenta detalhada sobre a empresa. A sugestão que nós damos para você utilizar chama-se Canvas, que é essa modelagem aqui, ó. Ela é muito fácil porque ela permite que o negócio seja bem compreendido por terceiros, do mesmo jeitinho que eu, que sou o dono, pensei. Então ele tem esses conjuntos de blocos. Os blocos azuis dizem respeito a parcerias, atividades e recursos principais do negócio.
O bloco verde é o relacionamento com os clientes, qual segmento de cliente você vai abordar e quais são os canais que você vai utilizar para vender. Você vai vender de porta em porta? Você vai vender para entregar para um distribuidor? Esse distribuidor vai entregar para revendedores? E, obviamente, você vai detalhar nesse modelo a estrutura de custos e como é que você vai fazer receitas para você poder fazer frente a esses custos. Então, você nota que no meio tem a proposta de valor. Proposta de valor é a solução que você dá. Então, a minha proposta de valor é o meu diferencial competitivo. É o que eu faço melhor do que os concorrentes para que os concorrentes possam ser superados. O que me diferencia? O que me transforma na melhor solução para o meu cliente? Então, vai no meio da modelagem Canvas como um bloco vermelho. Se você notar, essa modelagem tem coisas muito óbvias, mas às vezes a gente deixa de pensar no óbvio porque não utiliza um modelo. Então, o modelo vai nos lembrar tudo aquilo que nós precisamos ter para desenvolver e tratar uma ideia para que ela se torne uma oportunidade de negócio. Vamos ver o nosso próximo raciocínio, que é justamente o bloco principal da modelagem Canvas, o diferencial competitivo. Um preço mais baixo me diferencia, um produto com mais rendimento me faz ser o preferido, um serviço mais amplo também, uma qualidade melhor naquilo que eu estou oferecendo, uma melhor comodidade, tudo isso faz com que eu me diferencie. Isso eu vou colocar no meio da modelagem para que as pessoas percebam. Note que para uma empresa funcionar bem, ela precisa compatibilizar as competências das pessoas que fazem parte daquela empresa com os recursos que aquela empresa tem para disponibilizar para essas pessoas competentes. Você percebe? As pessoas podem ser boas, mas não têm recursos. E pode haver muitos recursos na empresa e não ter boas pessoas para fazer com que essa empresa possa ser percebida como uma empresa melhor do que as demais. Então, quando eu associo pessoas competentes com recursos suficientes, eu vou ter um diferencial competitivo. E essa análise, chamada visão baseada em recursos, parte dessa premissa. E dessa análise surgiu uma outra um pouquinho mais completa, que é muito importante que você conheça também. Vamos lá. Então, as vantagens competitivas têm que ser classificadas nos seguintes critérios. Se ela é uma vantagem de valor, se ela não é, na verdade, você está em desvantagem em relação ao mercado. Se ela é uma vantagem de valor, mas ela não é rara, todo mundo pode ter, você vai estar em igualdade com os seus concorrentes. Vamos pensar o seguinte, e se ela não for, se ela for de valor, se ela for rara, mas se ela não puder ser imitada, opa, aí você vai estar numa situação muito boa, porque você tem algo que vale bastante, que não é fácil de encontrar e nem fácil de imitar. Você vai estar na melhor situação. Agora, se ela tiver valor, se for rara, mas se for fácil de imitar e você não tem uma organização capaz com os recursos suficientes para explorá-la, você vai estar com uma vantagem competitiva não aproveitada, fazendo menção ao nosso slide anterior. A melhor situação é a seguinte, eu tenho uma vantagem de valor que é rara, que é difícil de imitar e que está presente na minha empresa bem organizada. Aí eu tenho uma vantagem competitiva de longo prazo, que é o melhor dos cenários e que eu tenho certeza é a que você vai conseguir colocar na sua empresa. Agora é o momento em que nós vamos resolver uma situação-problema. Aquele momento em que nós vamos colocar um desafio e vamos nos preocupar em apontar quais são as possibilidades para que esse desafio seja cumprido, para que ele seja levado a bom termo, para que você tenha sucesso nessa empreitada. Bora lá resolver a situação-problema? A nossa situação-problema agora é ajudar um futuro empreendedor a encontrar uma oportunidade que vai se transformar, não é, num negócio de sucesso.
Porque muitos negócios são iniciados a todo momento, mas a maioria deles sucumbe, morre, eles são fechados em pouco tempo. Ao longo de um ano, no máximo 2, a gente já tem a perda desses negócios. Então, a gente precisa identificar como obter novas ideias, como validar uma ideia e verificar se essas boas ideias podem ser transformadas em oportunidades de negócio. A gente viu que tem que ter predisposição, não é? Tem que estar observando sempre e estar atento para o que se apresenta aos nossos sentidos. Preparar a ação. O empreendedor, ele está preparado. O empreendedor não nasce pronto, mas ele se especializa. É o que você está fazendo, você está empreendendo para a sua vida. Você está fazendo um curso superior, está se capacitando para explorar melhor, né? Cultivando a característica de alguém que vai saber tirar maior proveito daquilo que vai se apresentar para os seus sentidos. Tem que ser curioso. A curiosidade é um requisito essencial, né? Por quê? Centenas de empreendimentos são expostos diariamente às pessoas. Só que a grande maioria vê o quê? Vê um anúncio, vê uma fachada. Quem tem predisposição olha com profundidade, ele observa as vitrines, vê se as ofertas estão boas, se os anúncios estão bem feitos, se a fachada do negócio é boa, se o funcionamento é bom e se vai existir um bom ou um mau desempenho comercial a partir daquele conjunto de situações que você observou. Gente, por que a gente consegue fazer isso? Por que você tem que acreditar que você é capaz? Porque você tem um telencéfalo altamente desenvolvido. Os seres humanos têm o cérebro desenvolvido. Tem um hemisfério esquerdo, que é responsável pela nossa racionalidade, e um hemisfério direito, que é responsável pela nossa emotividade. Os dois estão juntos por um corpo caloso, uma base, que é o nosso repositório de instintividade, quando a gente reage por instinto. Então, a gente tem funções principais ao longo da vida que o nosso cérebro nos permite, bem resumidamente. Então, vamos ver quais são? Veja lá. A gente tem a função absorver, através do uso da atenção, estar predisposto. A função reter, através das memórias de curta e de longa duração. A função criar, visualizando, prevendo, gerando ideias. E a função julgar, em que você vai analisar, comparar e escolher. Então, essas são as funções do nosso cérebro. Quando a gente entra na escolinha, no ensino formal, lá no ensino fundamental, as 3 primeiras, elas ficam em segundo plano. E a gente começa a destacar muito o julgamento, começa a se preocupar muito com o que os outros pensam. E aí a gente tem dificuldade de ser criativo. Portanto, em função dessa preocupação, a gente cria algumas barreiras para a criatividade. E eu vou te mostrar quais são alguns tipos de métodos que a gente pode utilizar para superar essas barreiras. Vamos ver. O primeiro deles são os grupos de discussão. Ora, a gente tem que pensar o seguinte, que da interação de mais de um cérebro, a gente pode ter melhores possibilidades de resolver problemas. Nos grupos de discussão, grupos de indivíduos vão discutir se uma ideia, um produto, um serviço, se ele é viável. A opinião das pessoas é que vai funcionar. Então, um moderador vai liderar um grupo de pessoas numa discussão bem aberta, bem aprofundada, em vez de apenas e simplesmente fazer perguntas. Vocês vão discutir. E como tem, por exemplo, para definir o final das novelas. As redes de televisão convidam grupos de pessoas e falam qual seria a melhor saída para isso aqui. E, em função dessa resposta, eles direcionam as suas ações. O segundo método para gerar muitas ideias e diminuir a função julgamento e aumentar a função criatividade chama-se análise de inventário de problemas. É bastante parecido com os grupos de discussão, só que aqui existe um problema específico num certo produto ou certo serviço e se solicita aos participantes que descubram e discutam soluções para esses problemas encontrados. Então, um pouquinho diferente, mas parte do mesmo princípio. E como eu tinha prometido, a gente vai falar do brainstorming. O brainstorming foi um método criado há mais de 50 anos por um cara chamado Alex Osborne, que junta mais ou menos 8 pessoas e faz com que todas as ideias dessas pessoas sejam dignas de registro. Daí vai treinando, as pessoas vão perdendo os bloqueios, ninguém pode criticar ninguém, todo mundo se expressa livremente, mesmo que a ideia seja absurda. Então, quanto mais rodadas tiver de ideias, melhor. Não se pode permitir qualquer crítica e toda discussão
deve ser encorajada de uma forma livre para que aconteça uma ampla troca de ideias na reunião. Muito bem, mas o brainstorm, ele produz um número ilimitado de ideias, né? Se fizer muitas rodadas, tem uma porção. Como é que você vai definir qual que é a que tem mais chance de dar certo? Pois bem, surgiu uma técnica chamada TNG, Técnica Nominal do Grupo, que faz com que, é um meio de fazer com que a opinião de todos seja considerada de forma correta, com o mesmo peso, mas que seja definida uma que seja melhor. Então acompanhe a definição da TNG, que inclusive é o assunto da aula atividade que você deve ter realizado ou vai realizar. Vamos ver. Então serve para ordenar escolhas, oferece um recurso para integrar a opinião de cada um, ou seja, as prioridades atribuídas individualmente. Então, eu acho que a melhor ideia é a minha, o outro acha que a melhor ideia é a dele. E a gente tem que votar para saber, de alguma maneira, qual que vai ser a melhor ideia do grupo. Então a gente vai ter um conjunto final de prioridades da equipe. E todos têm que participar igualmente desse processo. Então é uma técnica muito simples, muito útil. Ela é utilizada para reduzir muitas alternativas em algumas mais seletas. E daí você vai aplicar um julgamento mais rigoroso. Tem 7 passos. Primeiro passo, você vai gerar uma lista de questões, de problemas e soluções que você tem que resolver. Depois, você vai anotar essas ideias num quadro branco, num papelão, num flip chart. Para que você faz isso? Para você eliminar as repetições. Ou, como foi você que teve a ideia, de repente alguém do grupo não consegue entender o sentido dessa ideia. Então você vai colocar todas as ideias lá no papel e vai anotar uma lista final, eliminando as que estão repetidas. Para cada ideia, você vai colocar um diferencial, que é uma letra. Depois, todos vão votar em todas as ideias. Então, eu voto 5 pontos na ideia 1, voto 3 pontos na ideia 2, voto 2 pontos na ideia 3. Significa dizer que, conforme eu entender que a ideia tem mais viabilidade, eu dou uma pontuação maior para ela. Depois, a segunda melhor ideia, eu passo para outra. A terceira, e assim sucessivamente. Depois que todo mundo tiver votado em todas as ideias, você soma o total de cada ideia e a mais votada é aquela que será discutida de forma mais aprofundada e levada para uma modelagem de negócio. Você percebeu que, então, se construiu toda uma história para você poder selecionar a ideia com mais chance de se transformar num negócio de sucesso. Agora eu quero te convidar a que você assista um pequeno vídeo a respeito da inovação, que é o motor do desenvolvimento. Você vai perceber que realmente é possível fazer incrementos e transformar coisas que já existem em novidades. Acompanhe. Aviõezinhos de papel são o jeito perfeito de desafiar a mente, se divertir um pouco ou só matar o tédio. Mas na realidade eles não voam tão longe. Mas um inventor brincalhão, que costumava ser um piloto, equipou essas aeronaves tão singelas com alta tecnologia para fazer aviões de papel que podem ser controlados. Eu embarquei num avião normal para a cidade de Nova York para conhecer o israelita Shai Goitin, que ensina aerodinâmica para crianças de um jeito divertido com a Power Up Toys. Fale um pouco sobre a Power Up. Claro, a Power Up tem o objetivo de pegar o aviãozinho de papel do passado e trazê-lo para o futuro, colocando tecnologia num simples pedaço de papel. Tudo começou quando eu trabalhava com crianças imigrantes ensinando aerodinâmica. E eu pesquisava muito para planejar as aulas. As crianças aprendiam sobre tecnologias novas e diferentes que existem, como fibra de carbono, micromotores, microcontroladores, e eu tive uma ideia. Foi como eureka. E se a gente pegasse o avião de papel que é criado em poucos segundos e implementasse com um pouco de tecnologia? No fim das contas, dessa pergunta nasceu o primeiro modelo, que a gente chamou de Power Up 1 e 2. Olha só! E é só um avião de papel muito simples. E uma unidade propulsora. A gente só precisa conectar o supercompressor, é só encaixar na ponta da frente e tá pronto para voar. Tem até uma hélice atrás. Então este é o primeiro modelo, é isso? E o que aconteceu depois? O outro da geração 1 que a gente criou, o Power Up 3,
Segue a mesma ideia, tem a mesma ligação, mas colocamos um módulo de Bluetooth que pode ser conectado a um smartphone e esse pequeno leme na traseira, que também pode ser controlado pelo smartphone. Mas o Shai não parou por aí. Sua próxima invenção foi um drone-avião de papel controlado por seu próprio ponto de Wi-Fi e também vem com uma câmera que transmite ao vivo em HD. A câmera mostra a visão frontal para você ver o que o avião veria, mas ela pode virar para a traseira. Assim você conseguiria ver o que está por trás. Quando ele decola, ele tira uma foto de você, assim dá para se ver durante o lançamento. Muito bem, nós vamos levar a nossa ideia, a nossa oportunidade de negócio, transformá-la, né, numa coisa viável a partir do modelo de negócio, aplicamos a nossa modelagem em Canvas, mas onde é que essa ideia vai ser apresentada e testada para ver se ela realmente é uma solução para uma angústia de alguém que deseja pagar por essa solução? É no mercado. Então nós vamos conhecer alguns conceitos a respeito do mercado, porque é ele a arena onde se desenvolvem as competições pelos recursos dos nossos clientes. Vamos conhecer esse conceito, então. O mercado é um ambiente no qual os agentes econômicos realizam a troca de bens ou serviços por dinheiro. Existem aquelas coisas que a gente pode pegar, que têm materialidade, que podem ser estocadas, que podem ser pegadas, que nós chamamos de bens. Essa característica de poder ser tocada, experimentada, de poder ser transferida de propriedade, nós conhecemos como tangíveis. Já os serviços são aquelas coisas que são processos, que são tarefas, que não têm uma existência corpórea, que você não pode estocar, que você não pode pegar, que você não pode experimentar antes dele acontecer. E existem aqueles segmentos que são híbridos, que combinam um sistema serviço, produto, serviço. Veja, para que, por exemplo, um exemplo bem simples, para que seja percebido como bom o serviço de uma manicure, ela precisa usar esmaltes de boa qualidade. Então veja que os produtos concorrem, ajudam para que a percepção do serviço seja bem feita. De outro modo, um grande profissional, ele vai ter que procurar evidências de que o que ele faz é bem feito. E ele faz isso associando o seu serviço com bons produtos. Agora, produtos também dependem de serviços muito bem elaborados para que eles sejam percebidos como bons. Se você vende um veículo para alguém e não oferece a manutenção e assistência técnica adequada, o produto que é bom vai ser percebido como ruim se não tiver bons serviços. É isso que nós chamamos de segmento híbrido ou sistema produto-serviço, tá? Vamos seguir com o nosso conteúdo? Então nós podemos dizer que o mercado é um ambiente físico ou não, no qual entidades interessadas em comprar e vender bens ou serviços, que você conheceu a diferença, encontram-se para estabelecer as condições comerciais do processo de compra e venda, como o preço, o prazo de entrega e também a quantidade. Como é que eu separo esse mercado? Eu faço a segmentação, agrupando consumidores que têm características semelhantes entre si. Veja, quando eu vou para o mercado, eu estou me apresentando a toda a população. Se for o mercado brasileiro, toda a população brasileira. Mas pode ser que o meu produto não seja adequado para a população inteira. Então eu tenho que ir agrupando, segundo alguns critérios ou variáveis, o mercado grande em parcelas menores para que eu possa me especializar naquelas parcelas. Então as variáveis de segmentação podem ser as seguintes, acompanhe. Psicográficas, que é conforme o estilo de vida e a personalidade. Eu posso separar o conjunto de consumidores conforme a região, conforme o tamanho da região, quantas pessoas tem por lá, se a região é pequena ou é grande. Também eu posso separar meus clientes segundo as características demográficas, idade, tamanho, sexo, renda, ocupação, se tem escolaridade ou não, e sucessivamente. E também posso separar os clientes conforme seus comportamentos. Vamos ver aqui, por exemplo, se ele é um cara que usa muito o meu produto, se ele é um cara que usa pouco, usa de vez em quando, de forma esporádica. Se os meus clientes, eu posso separar aqueles que são muito fiéis, aqueles que são pouco fiéis, aqueles que não têm fidelidade nenhuma.
Então veja que existem essas variáveis, a ideia aqui é que você compreenda que você vai separando, segundo características semelhantes, o grande conjunto de consumidores que existe para você explorar. Muito bem, você tem que também em relação ao mercado, considerar a concorrência. Você não é o único que está disputando os recursos dos clientes. Então, o empreendimento que oferece produtos ou serviços que podem substituir o seu ou influenciar a decisão de compra do cliente são seus concorrentes. Aqui a gente tem um modelo que chama o modelo das 5 forças de Porter. Então, você vai ter mais ou menor poder, maior ou menor poder de concorrência, conforme a forma como você negocia com seus fornecedores. Se o seu fornecedor tiver alto poder de barganha, você se enfraquece. Se existe muita rivalidade no mercado, existem mercados que o pessoal quase se mata, né, na competição, e outros em que às vezes até cooperam. Se existe a possibilidade de entrar um produto substituto ou um novo concorrente. Então, ameaça de novos entrantes e ameaça de produtos substitutos. E você deve considerar também, no mercado, o poder de barganha dos clientes. Se o seu cliente conhece muito do mercado, conhece muito do produto, se ele tem alto poder aquisitivo, se ele tem uma marca forte, ele vai negociar com você como empreendedor de uma forma mais impositiva, de uma forma mais agressiva. Então, tudo isso, o modelo das 5 forças de Porter serve para que a gente avalie, de fato, se a gente tem uma boa ou uma má concorrência naquele negócio que nós estamos começando. A divisão do mercado entre os concorrentes é um conceito conhecido como market share. E market share é o quanto a gente tem do mercado, a nossa participação. Então, ele também é utilizado para analisar a concorrência. Tem o líder de mercado. Normalmente, uma empresa líder tem algo em torno de 40% desse mercado. É ela que lidera as tendências, né? Mas ela normalmente tem um concorrente que tem 30% do mercado que está agressivamente competindo para tomar a liderança. Outras empresas não conseguem ter inovação suficiente para desafiar a líder e aí usam estratégias de clonagem, falsificação, de imitação e só seguem o mercado. E existem as ocupantes de nicho, que são aquelas que descobrem uma fatia que está subsegmentada, que ninguém está cuidando, e se contenta ali com os seus 10%, mas os 10% é todo dela. Então essas são as divisões do market share ou de participação no mercado. Então vamos definir melhor o que é um nicho de mercado? É aquela parcela subsegmentada, que clientes ainda não estão satisfeitos e que está disposto a pagar, às vezes, um preço até maior para quem suprir melhor essas ideias, essas necessidades, né? Com boas ideias. E tem a pesquisa de mercado que vai nos dizer, né, de uma forma sistemática, como é que a gente está enfrentando determinadas características do mercado. O que eu precisar de conhecimento pode ser obtido por meio do lançamento de mão de uma pesquisa de mercado, que nada mais é do que uma forma sistemática de coleta, registro e análise de dados relacionados a alguns problemas ou oportunidades de marca. Pode ser feita seguidamente ou só pontualmente. A diferença é que uma pesquisa tem que ser bem planejada. Não pode reproduzir o senso comum, tem que elaborar diagnósticos, identificar problemas e buscar soluções. Então ela vai se concentrar no problema presente da atividade, da instituição, da organização. E ela tem algumas etapas que você precisa saber. Essas etapas são sequenciais e cada uma delas vai suceder a outra para que a pesquisa seja bem elaborada. A primeira etapa é definir o problema e os objetivos de pesquisa. Depois você vai desenvolver um plano para coletar esses dados, né? Então você precisa de um plano de pesquisa. A seguir, você vai efetivamente coletar os seus dados, que é a terceira etapa. Depois é preciso fazer a tabulação e a análise e interpretação desses dados, agrupá-los adequadamente. E a última etapa da pesquisa é apresentar um relatório. Então, note, a pesquisa é um processo sistemático de coleta e interpretação de dados que serve para que eu obtenha resposta a respeito de alguma oportunidade de mercado, de alguma questão que eu queira conhecer, de algum problema que a minha empresa tem. Então, eu preciso definir o problema, depois eu preciso pensar em desenvolver um bom plano de pesquisa, vou partir para a coleta de dados, vou tratar esses dados, tabular, agrupar, e depois vou apresentar um relatório final. E assim eu vou conhecer bem o mercado em que eu vou estar operando.
nós já temos um bom entendimento, desde a sua primeira teleaula, da importância de um documento chamado Plano de Negócios. Ele sucede, ele vem depois da modelagem de negócios, mas ele é fundamental para que nós possamos desenvolver de maneira adequada o nosso negócio. Começar a implementar e depois gerenciar. Então é muito importante que você saiba a definição, que você saiba para que serve e quais são as partes constituintes deste que é o principal documento do empreendedor, a principal ferramenta que o empreendedor tem para fazer o seu sonho virar realidade. Então vamos conhecer os conceitos iniciais do plano de negócio. É um documento no qual o empreendedor registra de forma sistemática, estruturada, formal, as informações detalhadas sobre o empreendimento que ele pretende edificar, e é um documento que serve não apenas para o próprio empreendedor, ele serve também para os prestadores de serviço, para os clientes, para os funcionários, não é? Para os financiadores, para os sócios e para os investidores. Então, note que o documento de negócio o plano de negócio é um documento excepcional, importantíssimo. É o que ajuda a transformar a ideia em realidade, é um documento organizado e preparado num formato comercial, então ele é formal, não pode ser grande demais, ele tem que ter 50 páginas no máximo, deve ser um documento gostoso de ler, persuasivo, que convença todo mundo que lê que aquele negócio é importante. Mas a maior e principal razão de um plano de negócios é criar uma ferramenta administrativa essencial, que vai ser usado no momento da implementação, do começo do negócio, no presente e no futuro. Um plano de negócios bem feito tem que informar muita coisa. Ele tem que responder a todas aquelas hipóteses que foram levantadas na modelagem de negócios. Ele tem que apresentar o negócio e dizer como é que o negócio vai ser gerenciado, para que o negócio serve, qual é a competência de quem está gerindo o negócio. Ou seja, tudo que você precisa saber a respeito desse negócio tem que estar ali bem descrito nesse documento. Então, acompanhe comigo o que ele deve informar. Qual a ideia básica para o novo produto ou serviço, por que ele é útil e atraente, e para quem são os clientes, como é que esse negócio vai ser realizado, qual é o plano geral de produção, como vai ser comercializado, como vai lidar com a concorrência. Vai ter que mostrar o perfil dos empreendedores, se eles têm conhecimento, experiência, as habilidades exigidas para o desenvolvimento da ideia e para o funcionamento. Quanto vai precisar dispor de recursos, quem é que vai financiar, qual vai ser o retorno obtido sobre o investimento nesse negócio, não é? Ele, como a gente falou, ele precisa ter uma estrutura formal. Então ele tem capa, tem sumário, tem o sumário executivo e depois ele tem 4 grandes seções. Essas 4 grandes seções são ali um plano operacional, um plano de marketing, um plano financeiro e um plano estratégico. Antes disso, tem essa apresentação do documento. Você viu que eu falei que tem capa, sumário e sumário executivo. E o sumário executivo é a parte mais importante do plano de negócio, porque ele apresenta um resumo. Você imagina, os bancos recebem diariamente milhares, centenas de planos de negócio no Brasil todo. Você acha que o gerente vai ler cada um deles inteiro, 50 páginas? Não, mas ele vai ler o sumário. Aquele que tiver o sumário mais interessante vai ser eleito para receber uma análise mais aprofundada. Então, preste atenção no seu sumário. E tem que ter também, dentro ali do seu plano, uma área que seja uma análise das forças, das fraquezas que o negócio pode ter e das oportunidades e ameaças que ele pode encontrar. Acompanhe. Forças que uma empresa pode ter são uma boa imagem, boa qualidade, custos pequenos, boas parcerias, bem posicionada no mercado, não é? Canais de distribuição, tem para quem vender, tecnologia própria. A fraqueza, o contrário. Pouca inovação, pouco incentivo, pequena variedade de produtos, problema na produção, custos altos, serviço com qualidade baixa. Note que forças e fraquezas são o que a gente chama de análise interna. Isso aqui diz respeito a coisas que acontecem dentro da empresa. Já as oportunidades e as ameaças dizem respeito a fatores externos. Não tem controle do empreendedor.
Então, mercado em crescimento, abertura de novos mercados, nova aplicação de produtos e serviços, saída de velhos concorrentes, não é? Isso tudo é oportunidade. Muita mão de obra boa para você contratar, oportunidade. Do outro lado, as ameaças. O mercado está em declínio, tem crise econômica, surgiram novos produtos que oferecem soluções melhores que as suas. Mudou a lei, surgiu uma tecnologia concorrente muito boa. Surgiram novos concorrentes ou não tem mão de obra. Então, note que a gente tem uma análise interna, que são as forças e fraquezas, e as oportunidades e ameaças são a análise, o componente externo dessa análise. Isso nós chamamos de plano ou matriz SWOT. A matriz SWOT, ela tem essa perspectiva de apresentar, então, uma possibilidade de fazer com que você tenha uma percepção das suas forças para aproveitar as oportunidades, das suas fraquezas para que você possa procurar corrigi-las e também que você esteja ciente do que é que o mercado apresenta de ameaça para você. Percebeu que quando você faz essa análise estratégica você fica muito mais preparado? Isso tudo tem que estar dentro do seu plano de negócios. Então, o plano de negócio é esse documento formal que você precisa ter para fazer a gestão da sua empresa, que serve para o presente, para o futuro, e que também vai te ajudar a conseguir, inclusive, os investimentos necessários para transformar o seu sonho em realidade. Aí está, então, a síntese de uma análise SWOT. Temos fatores internos, fatores externos, aqueles que são positivos ou negativos. E a análise SWOT é formada por este acrônimo de palavras em inglês. As forças são as strengths, o W são as fraquezas ou weaknesses, o O são as oportunidades ou opportunities e o T são as threats ou ameaças. No Brasil ficaria assim, análise fofa, forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Um plano de negócios bem estruturado vai conter a descrição do empreendimento, dos produtos e serviços, um plano operacional, vai descrever os recursos humanos da empresa, vai fazer essa análise de mercado que você entendeu como é que funciona, as variáveis de segmentação, vai perceber que existe essa possibilidade de você ser um líder, um desafiante, um seguidor ou ocupante de nicho, as suas estratégias de marketing, seu plano financeiro e diversos anexos que você pode incluir conforme a sua necessidade. O conceito agora a ser tratado é o que nós conhecemos como pitch de negócios. O pitch de negócios é uma apresentação rápida que você faz para que as pessoas interessadas em investir no seu negócio, em conhecer o seu negócio, possam ter a oportunidade de serem apresentadas aquilo que você considera como uma solução inovadora. Vamos conhecer esse conceito que vai te ajudar a divulgar o seu negócio e as suas ideias. Muito bem. Você saiu da zona do conforto, incentivou a criatividade e agora nós vamos ter que apresentar essa ideia. Você pode já ter ouvido, inclusive, falar do pitch de negócios. Qual é a definição? É uma ferramenta usada pelos empreendedores para vender o projeto da sua empresa para potenciais investidores. O tempo de apresentação de um pitch de negócios é curto, entre 2 e 3 minutos, e deve trazer informações que sejam capazes de chamar a atenção. Ele pode ser apresentado verbalmente ou pode ser ilustrado por alguns slides, poucos, de 3 a 5 slides aí no máximo. E o que uma apresentação tão rápida deve conter? Basicamente, na sua apresentação você deve dizer qual é a oportunidade de negócios que você está querendo explorar, qual é o mercado para essa oportunidade de negócios,
qual é a sua solução para essa angústia que as pessoas têm e que vão querer pagar pela resolução dela, quais são os seus diferenciais e o que é que você está buscando. Você está buscando financiamento, está buscando parceiro, está buscando sócio? Então essa é a sua possibilidade de apresentar. Derivado do pitch de negócios, a gente pode conhecer alguns outros conceitos. Por exemplo, o One Sentence Pitch. O One Sentence Pitch é uma forma ainda mais resumida de você apresentar o seu negócio. Como eu tinha te adiantado, muitos empreendedores vão em busca de parceiros para poder viabilizar a sua ideia. Então, eles chegam e têm pouquíssimo tempo, eventualmente, para poder descrever o seu sonho, para que aquilo serve. Então, um pitch de negócios vai levar de 3 a 5 minutos. E depois que as pessoas fazem essas apresentações, eventualmente elas são convidadas a dizer assim, ó, resuma a sua solução e por que o seu negócio vai ser sucesso em uma frase. Uma frase, uma sentença. One sentence. Ou seja, você vai ser convidado e você precisa ter essa capacidade de definir aquilo que você está apresentando como uma solução inovadora para uma angústia gerada por um problema que os clientes não conseguem resolver e para cuja solução você quer receber em troca. Você quer oferecer uma solução e quer receber em troca. E você precisa sintetizar isso numa única frase. Então você tem que deixar tudo isso no gatilho. Uma apresentação de 3 a 5 minutos, não é? Ali, alguma apresentação curta de 3 a 5 slides e também ter uma sentença, uma frase que sintetize tudo aquilo que você oferece como solução. Vamos a seguir. Além do One Sentence Pitch, que é o resumo do negócio em apenas uma frase e que é um grande desafio, tem outro nome também, Twitter Pitch. Então é uma forma mais sucinta que você pode descrever o seu negócio. 2 a 3 linhas são suficientes e você vai dizer o nome da empresa, o que ela está desenvolvendo, para qual mercado, qual problema ela resolve e com qual diferencial. Aí nós estamos tratando então do One Sentence Pitch. Para você apresentar isso, você pode usar alguns recursos, que nós chamamos de pitch deck. O pitch deck é justamente a apresentação de slides que dá suporte à sua fala. Você pode fazer no PowerPoint, no Keynote, no Prezi. Aí é a sua opção. O pitch deck é o conjunto de recursos que você tem que vai oferecer a possibilidade da audiência visualizar a sua ideia, enquanto você, como empreendedor, está fazendo a sua apresentação. Porque o que você menos quer é que seu pitch dê sono. Imagina, eles estão lá vendo um monte de negócios serem apresentados. Você quer que o seu seja criativo, inovador, agradável. E aí você pode aproveitar os seus slides para despertar a atenção dos seus ouvintes, usando um layout bem legal, slides coloridos, com fontes de tamanho adequado, para mostrar a identidade do seu negócio, transmitir profissionalismo e ainda dar um toque de criatividade para aquilo que você está apresentando. Então não vai ser uma coisa de uma monotonia, de poucas coisas. Pense, esse bloco que nós estamos conversando é você apresentar a sua ideia para investidores, para futuros sócios, para eventuais clientes. Precisa ser algo agradável, algo que encante. Você tem que usar a sua criatividade, seu telencéfalo altamente desenvolvido e bons recursos. Então, fazendo uma síntese dessa apresentação, o pitch é essa apresentação curta, de 2, talvez pode chegar até alguns minutinhos ali, mas tem que ser sucinto. E você tem que ser capaz de resumir todo o seu negócio em uma única sentença. E mais do que isso, você deve ter um pitch deck, ou seja, recursos que deem suporte a essa apresentação. Antes de finalizar esse conceito, eu gostaria que você se familiarizasse também com algumas expressões que são utilizadas. Eu fiz um resuminho para você e vou destacar as que você deve conhecer de maneira mais detalhada. Vamos para o próximo slide. Glossário do empreendedor atualizado. São os termos que você vai encontrar aí na mídia, vai encontrar nas apresentações e precisa conhecer. Muito bem, o primeiro deles, você tem um elenco aqui que está como material didático para você. O anjo é um investidor individual, pessoa física. Pessoa física, não é uma empresa, tá? Anjo não é empresa.
com experiência em gestão e finanças que aposta em startups. Valores baixos, chega até 1 milhão. Outro conceito importante, crowdfunding, que são as pessoas que colaboram com pequenas quantias para financiar um projeto. A vaquinha virtual, né? Essas pessoas que vão ajudar você a viabilizar o seu sonho. Pitch, que a gente acabou de ver, são apresentações para vender a ideia da empresa a jurados e investidores que estão ali prestando atenção. E o Seed Capital, aqui a diferença do anjo. Seed Capital é uma pessoa jurídica, não é um investidor individual. É um fundo oficial ou privado que investe e estrutura empresas em fase inicial e as prepara para o crescimento com aportes que daí vão de 1 milhão a 5 milhões. Então, além da primeira diferença, que é o anjo ser pessoa física e o Seed Capital ser uma pessoa jurídica, o valor que eles costumam investir também faz muita diferença. Depois você vai observar com maior detalhe cada uma das expressões para se familiarizar, mas para enriquecer a sua capacidade. Mas os termos que você precisa ter maior familiaridade são exatamente esses. Né? O pitch de negócios, o anjo, que é a pessoa física, o Seed Capital, que é a pessoa jurídica, e o crowdfunding, que são aquelas pequenas contribuições que você vai obter para conseguir iniciar o seu novo negócio. Nossa situação, problema nesse instante é reconhecer a importância do plano de negócios para a viabilidade da sua empresa. Então vamos reafirmar alguns conteúdos a respeito desse assunto por meio da resolução de questões. Eu vou propor questão aqui para você que é muito semelhante à forma como você vai ser desafiado nas provas, nos concursos, aí nas possibilidades dos exames que você vai ter no futuro. Então aproveite para se familiarizar com essas questões. Vamos para o primeiro desafio? Bora! O plano de negócios é um documento cuidadosamente escrito que descreve e analisa minuciosamente, ou seja, com bastante detalhe, um negócio em particular. Agora a pergunta, hein? Quais das asserções, das afirmações abaixo são funções de um bom plano de negócio? Transmitir aos potenciais investidores conhecimento aprofundado do negócio é função? Lógico que é. Discutir os aspectos financeiros envolvidos no início e na expansão do negócio? Certamente, não é? Eliminar completamente os riscos do negócio? Opa, aqui está a pegadinha dessa questão, certo? Porque não existe nenhum negócio que não tenha risco. Você pode fazer o que com o seu plano de negócios? Diminuir os riscos, mas jamais você vai conseguir eliminar completamente. Isso é uma das principais pegadinhas que tem aí nos seus desafios futuros. Então você nunca vai ser um empreendedor se você não estiver disposto a correr riscos. Lógico que você vai fazer tudo para diminuir esses riscos, mas eles continuarão presentes. Então a 3 não pode estar na sua resposta. Orientar a gerência a seguir os passos adequados para desenvolver e sintonizar um negócio? Lógico, é para isso que você vai fazer aquele documento formal, bem elaborado, bem adequadinho. Então, você não pode ter na sua resposta a alternativa 3, a afirmação 3. E a resposta correta é, portanto, apenas as alternativas 1, 2 e 4 estão corretas. Resolvido o primeiro desafio, a gente já tem condições de ir para o segundo desafio. Entre as características de um plano de negócios estão ser um modelo que já foi testado e validado, oferecer respostas, ser textual e tradicional, permitir múltiplas visões, referir-se a uma fase consolidada do negócio. A estrutura básica de um plano de negócios deve conter ordenadamente alguns componentes. Então, esse aí é o texto de introdução do desafio. Agora vem o comando. O que é que você tem que responder? A descrição a seguir, portanto, o que vai estar escrito ali na frente, corresponde a qual dos componentes de um plano de negócios?
E agora vem a descrição para você analisar. É um fator de decisão na continuidade da leitura do restante do plano. Se o leitor não gostar, não dará continuidade à leitura. É a leitura preferida dos investidores e financiadores do negócio. Deve ser escrito com cuidado e ser constantemente revisado. Deve expressar os objetivos do plano em relação ao leitor. Então, a qual dos componentes de um plano de negócio essa descrição corresponde? É a capa? Não, né? É o sumário executivo? Sim, é o sumário executivo. É a etapa mais importante. Porque se não for bem feito, aquela pessoa que está lendo vai desistir, porque ela tem centenas de planos de negócios com mais de 50 páginas. Então, descrição do empreendimento, sumário e plano estratégico são igualmente importantes, mas são também importantes, mas não como o sumário executivo. O sumário executivo é que vai ser o responsável pelo seu plano de negócios ser escolhido para dar continuidade à leitura. Muito bem. Nesse momento, eu gostaria de tratar com vocês, trabalhar com vocês uma ideia muito importante, que é a ideia de que nós precisamos fazer uma reflexão sobre quais são as nações que são mais empreendedoras no mundo e quais são as nações que podem servir de pistas para que nós desenvolvamos uma cultura empreendedora no nosso país, ou estimulemos ainda mais a cultura empreendedora no nosso país. Eu gostaria de conversar com você nesse momento de interação a respeito do país que nós conhecemos como Israel. Ultimamente, grandes inovações bastante importantes têm sido oriundas daquele país. E nós procuramos descobrir quais são os motivos. Você certamente já utilizou, já ouviu falar do aplicativo Waze, que é um aplicativo que utiliza de forma colaborativa as informações das pessoas em função de uma deficiência dos GPS tradicionais, porque o GPS tradicional não contava com a contribuição imediata, a contribuição instantânea da pessoa que está passando por um determinado local e está vendo que aquele local está mais congestionado ou está menos congestionado. Então, dois pesquisadores israelenses, observando uma dificuldade que os GPS tradicionais tinham, criaram o Waze. Outro exemplo de solução criada em Israel é um aplicativo chamado Glasses Off, ou seja, sem óculos. Eles descobriram que as imagens podiam ser associadas a códigos binários e desenvolveram um aplicativo que, mesmo com a dificuldade que as pessoas com problemas de visão têm nos seus músculos ciliares, nos músculos que vão ajudar a gente compreender melhor as imagens, elas podem praticar com esses aplicativos num formato de joguinho mesmo, de testes, de desafios, e podem diminuir a sua deficiência visual a partir daquilo. Por que eu estou dando esses dois exemplos? Porque foram duas empresas criadas em Israel que foram vendidas por valores astronômicos. Existe um livro, inclusive, que eu recomendo que vocês leiam, que se chama-se Nação Empreendedora. A nação empreendedora é justamente Israel. Mas por que Israel é tão empreendedor assim? Porque naquele país o governo investe um alto percentual do seu PIB, um volume muito expressivo de recursos, no desenvolvimento de tecnologia, na pesquisa e desenvolvimento. Existe uma colaboração muito forte entre a universidade e as empresas. Existe uma colaboração muito forte entre setores tecnológicos e o governo. Historicamente, Israel é uma nação que está circundada por inimigos, né? Inimigos que têm intenções belicosas, que guerreiam com Israel. Então, o povo israelense é muito estimulado a ser criativo, a vencer as dificuldades, a procurar soluções. E isso tem semelhança com o povo brasileiro.
Então nós somos também um povo absolutamente criativo. Nós podemos convergir essa nossa criatividade para o desenvolvimento de boas soluções. Então perceba que nós temos que procurar observar o que é que dá certo nos outros países para que nós possamos aplicar no nosso país e desenvolver aqui também o empreendedorismo. Por quê? Porque o empreendedorismo é sinônimo de protagonismo. Empreendedorismo é sinônimo de desenvolvimento local, desenvolvimento regional e desenvolvimento da nação. O empreendedorismo faz com que sejam criados emprego e renda. E é por isso que nós temos que ter um papel, uma preocupação com o desenvolvimento do empreendedorismo. Por conta disso, é que nós precisamos aproveitar o que é que existe de bom nos outros países para que a gente possa replicar aqui. Inclusive, existe um estudo que analisa com minúcias o empreendedorismo no mundo que se chama GEM, Global Entrepreneurship Monitor. No Brasil, existem alguns parceiros dessa pesquisa bem aprofundada que utiliza de uma metodologia, conforme a gente já falou das pesquisas, para mostrar quais são as iniciativas e as condições que fazem com que o empreendedorismo dê certo em determinados países. E aí eles compartilham essas informações com todos os participantes do grupo. Normalmente no Brasil, quem faz uma grande divulgação dos resultados da pesquisa GEM, Global Entrepreneurship Monitor, é o Sebrae. E o Sebrae, ele tem então, se você pesquisar no site do Sebrae, você vai encontrar todos os dados dessa pesquisa. Veja que eu estou procurando te dar pistas para você se auto-informar a respeito desse fenômeno tão importante que é o nosso empreendedorismo. Nesta teleaula, você pôde perceber que todos os negócios se iniciam a partir do desenvolvimento da criatividade, a partir da predisposição para observarmos aquelas formas de identificar as oportunidades. Quem está predisposto é aquele que dispõe com antecedência, que presta atenção nas coisas, que faz melhor uso das informações apresentadas aos seus sentidos. Depois, essa pessoa vai utilizar a sua autoestima, a sua motivação e o seu interesse para gerar muitas ideias. Vai submeter essas ideias a um modelo de negócios, que é um documento utilizado na fase inicial, no começo, nos primórdios do início do novo negócio. Vai modelar aquela ideia. Você pode utilizar, como recomendamos, a modelagem Canvas, que é formada por aquele conjunto de blocos coloridos, que de um lado tem os recursos, as parcerias necessárias, as atividades, do outro vai ter ali a relação com o mercado, a clientela, como é que você pretende atingir esse mercado. Embaixo vai ter a estrutura de custos que a empresa vai ter e também como é que a empresa vai captar recursos, como é que ela vai obter receitas para fazer frente a esses custos. Mas tudo isso com um elemento central que é o que nós conhecemos como diferencial competitivo, que é aquilo que a empresa faz de diferente. O que me diferencia, o que me posiciona de uma forma melhor em relação aos meus concorrentes. Um preço melhor, um rendimento melhor, uma comodidade maior. Então aquilo que me diferencia. E esta é a modelagem Canvas. E é justamente baseado na modelagem Canvas que a gente entende que uma empresa tem diferenciais a partir da combinação de competências de seus funcionários com recursos à disposição desses funcionários competentes. Então, funcionários competentes ou competências presentes na organização, mais recursos disponíveis, diferenciais. Se esse diferencial for raro, se esse diferencial for difícil de imitar, se ele tiver valor, se ele estiver presente numa empresa organizada, eu vou ter um diferencial competitivo ou uma vantagem competitiva sustentada ao longo do tempo. Por quê? Porque o que eu faço de diferente tem valor, é raro, é difícil de imitar e está presente numa empresa com capacidade para explorar. Nós percebemos também que depois que a gente utiliza o modelo de negócios, ele é sucedido pelo nosso plano de negócios. E o plano de negócios é o documento formal, cuja principal utilidade é ter uma ferramenta de gerenciamento à disposição do empreendedor. E esse plano de negócios é um documento formal
testado, validado, que oferece respostas àquelas hipóteses levantadas no modelo de negócios. Ele é textual, então é uma ferramenta detalhada para que aconteça a implementação e a gestão da empresa depois que ela for implementada. Um plano de negócios reduz muito a mortalidade das empresas nos seus meses iniciais. Por quê? Porque ele cuida de que essa empresa tenha a possibilidade de ter a disponibilidade de todas as informações necessárias. Um plano de negócios é composto por capa, por sumário, sumário executivo, e depois você vai ter como grandes conjuntos um plano operacional, um plano de marketing, um plano financeiro e um plano estratégico. Dentro dessa organização, o componente mais importante, porque é ele que vai dar a possibilidade de resumir tudo que está escrito nesses 50 páginas que constituem um plano de negócio, é o sumário executivo. Porque quando um plano de negócio é apresentado para um investidor, para um futuro sócio, ele é um documento extenso. Normalmente, outros tantos planos de negócio são apresentados juntos. O que vai levar à escolha do nosso plano de negócio é um resumo completo, um resumo bem feito, que sintetize bem o documento todo, mas que seja agradável de agradável leitura. Então, por isso é que ele é tão importante. Não podemos deixar de ter no nosso plano de negócio uma análise SWOT, ou FOFA, que considere de forma interna as nossas forças e fraquezas e de forma externa as oportunidades e ameaças que vão se apresentar para o nosso negócio. Bom, em síntese, é isso que nós tratamos nesse nosso encontro. Eu desejo que você tenha tido um bom aproveitamento, possa complementar seus estudos com a aula atividade e também com o seu livro didático. E te aguardo para um próximo encontro. Até lá!